Artilheiro cruzmaltino, argentino foi ligado ao tricolor gaúcho no ano passado. O ano de 2024 tem sido muito especial para o atacante Pablo Vegetti. Em 31 jogos no ano, o argentino balançou as redes 18 vezes e se consolidou como a principal referência do ataque do Vasco da Gama. Aos 35 anos, o Pirata foi fundamental para a histórica classificação do cruzmaltino para a semifinal da Copa do Brasil. Vegetti anotou o gol que levou o jogo contra o Atlético PR para os pênaltis e o Vasco saiu classificado. História poderia ter sido outra. Vegetti foi contratado pelo Vasco em agosto de 2023 e, desde então, cravou seu lugar como homem-gol da equipe. O jogador estava no Belgrano da Argentina desde 2019 e se destacou com muitos gols na temporada retrasada. Nesta sexta-feira 13, o jornalista gaúcho César Cidade Dias, da GZH, trouxe a informação que Pablo Vegetti poderia ter sido jogador do Grêmio. Segundo ele, o empresário argentino José Scozzari ofereceu o centroavante ao imortal. Contudo, o clube gaúcho sequer respondeu à oferta. Por conta da idade, considerada avançada, e perfil do jogador, a diretoria do Grêmio optou por ignorar Vegetti. No mês seguinte, ele foi anunciado pelo Vasco. O mercado agitado ofereceu muitos jogadores ao Grêmio. José Scozzari, que é um empresário argentino de alguns jogadores importantes, entrou em contato com o Grêmio e ofereceu um sujeito chamado Vegetti, revelou o comunicador. Naquela temporada, ele estava fazendo muitos gols no campeonato argentino. Mas ele não teve resposta e no dia 4 de agosto de 2023, esse jogador foi anunciado pelo Vasco da Gama. Agora ele é um dos principais atacantes do futebol brasileiro e foi fundamental para a classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, concluiu. Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Vasco se prepara para encarar o Flamengo no próximo domingo 15, às 18h30 no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que Felipe Coutinho, desfalque há quase um mês, voltou aos treinos e pode pintar no Clássico. Um dos principais garçons do time, o lateral esquerdo Lucas Piton, também é dúvida. O Vasco, costuma mandar suas partidas em São Januário, considera a possibilidade de enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. Vasco de olho no Maracanã para disputar a semifinal. O Vasco estuda a possibilidade de alterar o local da partida contra o Atlético Mineiro, válida pela semifinal da Copa do Brasil. O cruzmaltino que geralmente manda seus jogos em São Januário, mas para este confronto, o duelo pode ser transferido para o Maracanã. A informação foi divulgada inicialmente pelo G. Globo. A mudança de local permitiria ao Vasco uma maior arrecadação. Haja vista que há uma diferença significativa na capacidade dos estádios. Vascão quer lotar o Maracá. Enquanto São Januário comporta 21.880 torcedores, o Maracanã oferece espaço para 78.838 pessoas. Até o momento, todas as partidas do Vasco na Copa do Brasil foram realizadas em São Januário. O jogo de ida está previsto para a semana de 2 de outubro e a volta para o dia 17 do mesmo mês, com datas e horários ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF. O mando de campo para os dois confrontos terá definição através de sorteio. Até o primeiro encontro, o Atlético Mineiro terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores, enquanto o Vasco jogará apenas no Brasileirão. Enquanto isso, o Vasco se prepara a todo vapor para ir ao Maracanã disputar o Clássico contra o Flamengo. Vale ressaltar que no confronto do primeiro turno, o time cruzmaltino tomou uma sonora goleada de 6-1. O cruzmaltino chega empolgado para enfrentar o rival após a classificação na Copa do Brasil. A equipe eliminou o Atlético Paranaense nos pênaltis. Além de enfrentar o Flamengo neste domingo, 15, irá encarar o Palmeiras em casa pela próxima rodada, e somente depois, o time encontra o Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil. Flamengo dominou a partida, porém nos minutos finais, o Vasco conseguiu o empate contando com a estrela de Felipe Coutinho. Neste domingo, 15, Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1-1. Gerson fez para o Flamengo, enquanto Felipe Coutinho, no final da partida, empatou para o Vasco. Agora, o rubro-negro é o quarto colocado do Brasileirão com 44 pontos, enquanto o cruzmaltino é o oitavo com 35 pontos. Palavras de Gerson. Fizemos uma excelente partida. Dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente no final, no meu modo de ver falta, acabamos tomando o gol. O Vasco só teve essa chance, fez o gol.
Ficamos tristes por termos feito uma grande partida e ter tomado o gol no final. Palavras de Felipe Coutinho. Eu estava bastante ansioso. Acabei machucando e o pessoal dos bastidores sabe o quanto eu queria voltar antes. Queria voltar contra o Atlético, não consegui. E graças a Deus hoje fui coroado com um gol. Empate importante rumo à briga com os primeiros colocados. Coutinho fez o gol vascaíno e impediu mais uma derrota do time contra o rival. Empate no clássico. Neste domingo, 15 Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terminou com o placar de 1-1, com gols do rubro-negro, Gerson, e do ídolo cruzmaltino, Felipe Coutinho. Logo após o gol flamenguista, o Vasco promoveu alterações estratégicas na equipe. Aos 28 minutos, Felipe Coutinho entrou no lugar de Payet, trazendo renovadas esperanças para o meio de campo. Além disso, Emerson Rodrigues substituiu David, com o objetivo de aumentar a velocidade no ataque e pressionar a defesa do Flamengo. E as substituições deram certo. Coutinho, herói no clássico. O único gol do Flamengo clássico foi marcado por Gerson. Arrascaeta encontrou o zagueiro rubro-negro pela direita e ele bateu rasteiro para o fundo do gol, garantindo o triunfo do Fla. Mas o Vasco reagiu. Puma Rodrigues levantou para a área e Coutinho apareceu para igualar o placar do jogo para o Vasco. O ídolo cruzmaltino, que ainda não tinha balançado as redes desde que retornou ao time, deixou para anotar seu nome contra o arquirrival. Vasco no Brasileirão. O Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Sforza, Payet, Jean David Vegetti. Com o resultado, o Flamengo ocupou a 4ª colocação com 45 pontos conquistados. Enquanto o Vasco possui com 45 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela, somente a 2 pontos da zona de rebaixamento. Coutinho, desde que chegou ao Gigante da Colina, passou por problemas físicos. Ele estreou longe da condição ideal e se machucou em agosto. O meio-campista foi vetado contra o Atlético, mas volta diante do Flamengo. Cria do cruzmaltino, o camisa 11 retornou ao cruzmaltino após uma longa negociação e cercado de expectativa. O jogador de 32 anos chegou ao time carioca por empréstimo de 1 ano. Atacante do clube chinês e é irmão gêmeo do jogador do Corinthians. O Vasco da Gama prometeu e deve ser bem ativo nessa janela de transferências. Na tarde desta quinta-feira 13, o cruzmaltino já fez a apresentação do zagueiro volante Guelry Medel e segue observando o mercado em busca de novos jogadores. O nome do momento é um jogador que tem familiar atuando em um gigante brasileiro. Trata-se de Oscar Romero, atacante que está no Boca Juniors e é irmão gêmeo de Ângel Romero, jogador badalado do Corinthians. A informação vem da TNT Esportes Argentina. O atleta é um pedido do novo treinador, Ramon Dias, e uma negociação poderia acontecer nos próximos dias, já que ele aparece na lista de transferências do clube argentino. Porém, até o momento não existe uma proposta oficial da equipe carioca.